Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre Thomas Hobbes, um filósofo, inglês, nasceu na Inglaterra em 1588 e morreu em 1679, no final do século 17. Thomas Hobbes, ele está na Idade Moderna, após ali a Idade Média, em 1588, e ele começa com as suas teorias na metade do século 17. E Thomas Hobbes, ele é um filósofo contratualista. O que é um filósofo contratualista? É aquele que diz que o povo tem que abrir mão de certas liberdades, de certos direitos, para que o Estado venha proteger. E hoje a gente vai entender aqui alguns principais pensamentos de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vive num momento, num contexto bastante complicado, de bastante conflito, guerras religiosas, guerras de autoridade de rei, conflitos entre reis, entre parlamentos, crise, medo social, crise política, instabilidade política, crise de autoridade. É o contexto que ele está, vivendo. E para isso ele cria uma forma de governo, ele cria um plano que para Hobbes seria o melhor. Tem uma pergunta aqui de Thomas Hobbes para a gente entender o seu pensamento, as suas teorias, e ele faz uma pergunta, e aqui nós conseguimos fechar o pensamento dele, entender o centro do pensamento de Thomas Hobbes. Como o ser humano se comporta sem leis e sem Estado? Ele fez uma pergunta, Como o ser humano ele se comporta sem leis e sem Estado? Para ele, era impossível que o ser humano se comportasse bem sem leis, sem estados. Diferente de Rousseau, que dizia que o homem nascia bom, para Hobbes, o homem nascia mal. O homem nascia egoísta, o homem nascia competitivo, o homem nascia violento, o homem nascia, guiado pelo instinto de sobrevivência. E ele, para isso, ele poderia fazer qualquer coisa para passar por cima do outro. E para que isso não acontecesse, era necessário criar um contrato social, criar um Estado poderoso, um Estado forte, um Estado centralizado. Diferente de John Locke, diferente de Conde de Montesquieu, Hobbes, ele é simpatizante da monarquia absolutista. Ele é simpatizante da monarquia, mesmo porque ele está vivendo os princípios ali, praticamente, da Idade Moderna, da idade dos reis absolutos, Thomas Hobbes, então ele tem uma famosa frase de Thomas Hobbes que diz assim, o homem é o lobo do homem, ou seja, se não houver lei, se não houver proteção, se não houver direitos, um vai passar por cima do outro. Ele diz que é impossível que o homem consiga se regularizar em sociedade, viva em fraternidade, em harmonia, em paz, sem um Estado maior, sem um poder maior, onde todos têm que se submeter a ele. Ele dizia que se ficasse livres, um passaria por cima do outro. É isso que Hobbes está querendo dizer quando o homem é lobo do homem. Para Hobbes, o ser humano não é naturalmente bom. E aí ia gerar conflitos, ele disse, se as pessoas tiverem toda a liberdade de fazer o que elas querem, do que elas pensam. Quero usar um exemplo, a mesma coisa que uma pessoa pegar um carro e querer andar 200 por hora numa rodovia, Existe leis de trânsito, existem regras. Então, para ele era importante ter essas regras, esses limites. Então, o homem, haveria muitos conflitos, muitas guerras, muitos problemas civis, muitos problemas internos, conflitos civis entre a sociedade, E tem outro pensamento dele aqui, o homem não se une por amor, se une por medo. Ou seja, para ele as pessoas se uniam não porque amavam, mas pela sua proteção, pela sua sobrevivência, Para não sofrer violência e não viver em caos. Então, para ele, as pessoas viviam em grupos, em sociedade, para buscar a sua proteção, para buscar a sua proteção, para que não fosse defraudado, roubado, para que não sofresse violência.
E para isso, na teoria dele, né, era necessário criar um Estado forte, concentrado e absoluto, né? E o que é esse contrato? E aí ele propõe um contrato social. E todo filósofo contratualista, o contrato social é algo que a sociedade, que as pessoas vão ter que abrir um pouquinho a mão do seu direito, da sua liberdade, para que o Estado venha resguardar, para que o Estado venha proteger, para que o Estado venha criar direitos. Ou seja, né, a partir de agora, não é tudo que você pensa que você tem que fazer, né? Não é tudo que você pensa que você tem que falar, não é tudo que você pensa que você tem que fazer, né? Tem que ter limite, né? Não é tudo que vem na cabeça, né, que você deve praticar e fazer quando você está sobre a tutela, né, sobre o poder do Estado. Então ele está dizendo justamente isso, né, que para manter a ordem, para manter o progresso, o homem não deve ficar solto, vamos dizer, não deve ficar livre, tem que ter um Estado forte, poderoso. E em troca disso, dele perder um pouquinho dos seus direitos, perder um pouquinho dos seus deveres, o Estado tinha como responsabilidade o quê? Colocar a ordem sobre aquela sociedade, dar segurança e dar a instabilidade e proteção para as pessoas, né? Que são os direitos, né? O direito à vida, o direito à proteção, o direito à saúde, o direito à educação, esses direitos aí que são universais para o ser humano. Então o ser humano abriria mão de certos pensares, de certos fazeres, ele não poderia mais fazer o que ele quisesse, o que ele queria, então ele poderia ser penalizado por isso. Em troca disso, o Estado ofereceria o quê? Segurança, proteção, direitos a todos, né? Era um acordo que a sociedade fazia para um bem comum, para um poder superior, um poder maior. No caso de Hobbes, ele defendia a monarquia absoluta. E em 1651, na metade do século XVII, Thomas Hobbes ele cria uma obra que chama Leviatã, né? E nessa obra ele está dizendo justamente isso, né? O Estado tem que ser comparado a um monstro gigante, né? Ou seja, e esse monstro gigante é uma representação que de poder, né? O Estado deveria ser poderoso, centralizado, forte, né? Aplicar as leis, né? Controlar, né? Acima dos indivíduos, onde os indivíduos teriam que se submeter ao poder do Estado, né? Então, para Hobbes, né? Para Hobbes, o Estado precisa ser forte, né? O poder deve ser centralizado. E aí ele defende a monarquia absoluta. E a autoridade deve ser respeitada. Ou seja, os súditos, né? Ou, né, os civis, né? Como podemos falar de todas essas duas formas, deveria, né, respeitar os estados, né? E a obediência seria necessária. É o caso de hoje, né? Tem várias regras, né? As pessoas não podem furtar, elas não podem matar, cometer homicídio, né? Difamação, difamar, blasfemar, não é? Existem regras, existem leis que estão aí para punir e nós devemos obedecer, devemos respeitar. E se caso a gente não obedece e não respeita, nós o quê? Nós sofreremos as consequências. Então essa é a troca, né? Nós teríamos que abrir mão de certos direitos, de certas liberdades, mas em troca disso, nós estaríamos resguardados, né? De repente a gente conquistaria alguns bens e nós seríamos protegidos, né? Não seríamos violados com facilidade, né? Com liberdade, a ponto que Hobbes disse que se não houver o Estado, o mundo geraria um caos. Né? Então, para ele, o homem, né, nascia mal, nascia competitivo, violento, egoísta, controlador, né? Com instinto de sobrevivência, né? Movido pelo medo. E para, né, conter essa natureza humana, como também isso aí a gente lembra um pouquinho da teologia, da Bíblia, que a Bíblia diz que o homem nasce em pecado. E a tendência do homem é se inclinar para as coisas da carne, para as coisas pecaminosas. Né? Lembra muitos pensamentos de Hobbes aqui, né? Usando um exemplo. O homem nasceria o quê? Mal, e para isso tinha que ter regras, leis, para que o homem vivesse em socialização, né? Para que houvesse um bem comum em benefício de todos. Então esses são os principais pensamentos de Thomas Hobbes, né? No mais, né? Um forte abraço e que Deus te abençoe.